Vamos fazer essa oração pedindo a Deus que Ele fale conosco. Querido Deus, como é bom nós estarmos na sua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. E como é bom também nós nos reunirmos para ouvir a tua voz através da sua palavra, Deus. Fala conosco, ajuda-nos, cuida de nós. Cuida de cada um, Senhor, aqui na sua necessidade. E que a sua palavra venha de encontro a acrescentar a nossa vida espiritual. Para que possamos crescer no nome de Jesus cada vez mais, é o que eu te peço, Senhor. Fala com cada um. Senhor, o nosso coração agora entregue na tua presença. Não só aqueles que aqui estão, mas os que nos assistem pela internet. O Senhor conhece a necessidade em particular de cada um. Por isso, fala conosco, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos então falar da palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, que é o que nós temos trabalhado em virtude de que viemos então vendo sobre o Pentecostes, esse momento tão importante, e temos tentado aprender um pouco com estes irmãos desta igreja, que nos ensina sempre que nós paramos para ouvir, uma palavra que novamente eu digo, uma palavra que a gente já ouviu muitas vezes. Eu acredito que na sua caminhada cristã, se você já tem uma caminhada cristã já há um bom tempo, você já ouviu falar essa passagem por várias vezes. Então, vamos então estar lendo, eu quero ler com vocês, a partir do verso 42 até o 47, que são os últimos versos. Os últimos versos. 42, Atos 2, 42 ao 47. E hoje vamos tirar um pouquinho mais de algumas lições daquilo que esse texto tão maravilhoso tem para nos entregar. Vamos lá, 42 diz: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E na semana passada, então, você não viu, você tem a oportunidade de rever, é só ir lá no nosso website ou no nosso canal do YouTube e olhar lá essa última palavra que nós falamos. E eu terminei dizendo que há um grande problema que é visto, inclusive entre muitos estudiosos bíblicos, da forma como as pessoas elas olham para essa passagem. Porque podemos cometer dois erros essenciais entre muitos que a gente tem. Dois erros que são, primeiro, rejeitar totalmente o passado, olhando para esse texto, para aquilo que já é um reflexo do Antigo Testamento acontecendo, para aquele dia de Pentecoste. Ou também, apesar de, olhando para isso, olharmos como arcaico, como irrelevante, também olhar para esse texto no erro de sermos dominados pelo passado, ficarmos presos naquela roupagem daquilo que aconteceu naquela época, dos milagres, daquilo que foram feitos em específico para aquele tempo, para o começo da igreja, e aí incorremos no erro de olhar e descartar o passado, e também olharmos muitas vezes e valorizarmos demais, querendo que aconteça algo que não é o propósito do texto para nós. Então dá para nós percebermos muito isso. E o objetivo disso é para que nós tenhamos um balanço na compreensão do texto. E dentro desse texto, de Atos que começa aqui, nós temos histórias lindíssimas de fé, de transformação, de resiliência em Cristo. Eu terminei até falando sobre isso. Quando o povo ele consegue se manter íntegro, mesmo diante de toda a pressão que eles estavam passando, e você vê que a igreja, diante das suas dificuldades, ela vai. Que não era, lembra que eu falei semana passada, não era uma igreja perfeita. As pessoas que falam, eu quero viver igual a igreja de Atos 2, a igreja do passado, não era uma igreja perfeita.
Eu disse que um dos teólogos, ou dos estudiosos, que eu até mencionei, ele disse que a igreja nessa época foi corrigida só aqui em Atos 150 vezes. Então falar, eu quero voltar a ser... Não, aquela era uma igreja e nós precisamos entender as lições que a igreja deixa para a gente, para nós sermos cristãos eficientes. Então o meu objetivo, eu acredito que o objetivo da palavra de Deus, no sentido de nos trazer essa lição de hoje, é para que nós tenhamos essa compreensão também. A igreja de Cristo, ela pertence a um Deus que vai atrás do mundo perdido. Então, precisamos perceber isso, que a igreja de Cristo Jesus é uma igreja que constantemente fala de correr atrás das ovelhas, de buscar os perdidos, e Atos, no capítulo 2 em diante, nós vamos ver a igreja, os apóstolos, os homens de Deus, aqueles que iam sendo acrescentados pela igreja, trabalhando em prol de que outras vidas também recebessem essa transformação de Deus. Inclusive hoje nós vivemos essa realidade dentro do nosso tempo. E é interessante porque se você olhar com uma visão corporativa do que é a igreja de Cristo, se nós olharmos, é como se fosse a melhor companhia que nós trabalhamos em prol, que nós estamos juntos. Por quê? Porque o produto que a igreja tem, o produto que a igreja ela oferece, e que é um produto que funciona de leste a oeste, norte a sul. Se você vai no Brasil, esse produto que a igreja ela oferece, olhando por uma forma corporativa, como uma empresa, você vê que é o evangelho verdadeiro de Cristo. E se esse evangelho, que é um evangelho, for pregado de uma forma correta, da forma que ele é, dentro das suas especificações, sabe quando uma empresa ela vende o seu produto e ela trabalha fora das especificações? Dou um exemplo. Ontem eu estava com a minha esposa lá em Harold on the Hill, e esperando ali por ela, foi fazer alguma coisa, e eu olhei na porta de uma empresa daqui que vende vários tipos de produto, escrito assim um aviso dizendo assim, recall. Eles estavam chamando de volta um produto, porque o produto ele estava sendo ameaçado de contaminação. Então, para que ninguém seja prejudicado com a venda desse produto, a empresa coloca um aviso lá, e com certeza no website deles está, para que ele seja devolvido, por causa que esse produto faz mal, o quê? À saúde. O evangelho, ele é um produto, vamos dizer, do meio em que nós vivemos, que é criado ou trazido por nós, que é a mensagem de Cristo, tudo isso que Deus vem elaborando, perfeito. E que trabalha para o mundo todo, em todos os lugares. A igreja de Cristo, se olharmos também com essa visão, é uma igreja que tem filiais espalhadas pelo globo terrestre inteiro. Algumas pregam um evangelho contaminado, mas muitas igrejas pregam um evangelho verdadeiro. Então é uma igreja que está em todos os lugares, olhando por essa forma corporativa. Temos também o quê? Um pacote ali de grandes benefícios trazidos por esse evangelho de Deus. Como se nós trabalhássemos para uma empresa, e dentro dessa empresa nós víssemos os benefícios que nós temos por fazer parte desse corpo de Cristo. Um desses pacotes, e o primeiro que nós temos, e inclusive eu falei disso no Salmo que nós temos trabalhado, e de Davi, e precisamos entender que é o pacote, por exemplo, o pacote de salvação, que é a salvação através do perdão de Cristo, no nosso passado, para o nosso pecado, que nos traz esperança e traz um propósito para a nossa vida no presente. Mas não fica só por aí, porque se nós olharmos para a nossa vida dentro, por exemplo, de uma empresa, olhando e fazendo essa comparação também, dentro do evangelho, dentro desse reino de Deus, nós temos um plano para a nossa aposentadoria. Nós não estamos sendo largados na mão. Deus, ele trabalha no quê na nossa vida? Num futuro garantido nele. Para o mundo, para as companhias, para as empresas, quando nós trabalhamos, os produtos que são oferecidos, muitas vezes, falham. O evangelho que é pregado dentro das suas especificações não falha. O pacote de benefícios de Deus
não falha para aquele que é fiel a Deus. O plano que Deus tem para o nosso futuro, ou podemos dizer para a nossa aposentadoria, ninguém passa a mão e ninguém rouba. Por quê? Porque estamos garantidos com o nosso futuro em Deus. Mas há um porém, até que nós cheguemos a este momento, até que chegamos a este lugar, ao reino celestial, à vida eterna com Deus, nós precisamos manter algo muito importante que é tratado nesse texto, que é a comunhão em Cristo. Sem comunhão em Deus, tudo isso que nós falamos, o perdão, a salvação, ele vai esvaziando por meio dos nossos dedos. A comunhão dentro do reino de Deus, ela é importantíssima, porque nos mantém firmes como igreja, nos mantém firmes como corpo de Cristo, nos mantém firmes como cristãos caminhando nesse mundo que não é fácil. Constantemente nós somos assediados por uma série de coisas. E por mais que nós falamos, eu estou bem com Deus, vem algo para tentar nos tirar essa felicidade ou nos tirar essa certeza de Deus. E hoje o meu foco é exatamente sobre isso, começar a falar agora sobre comunhão. Porque sem isso, o cristão ele acaba sucumbindo. Eu lembro dessa palavra antiga, sucumbir, que vai desaparecendo, ele vai cedendo ao meio das dificuldades da caminhada cristã nesse mundo. E não pense você que não, eu consigo, eu consigo ir sozinho. Não, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. E por isso Jesus mesmo fala que Ele é o cabeça desse corpo, ao qual Ele está trabalhando em prol desse corpo. E Paulo vai reforçar isso muitas vezes, falando que nós somos parte desse corpo. Então, eu digo mais, que não há como sobreviver na caminhada cristã também sem ter comunhão em Cristo. Essa característica da comunhão em Cristo, ou da comunhão no corpo de Cristo, é o que transforma alguém que frequenta a igreja de alguém que é membro da igreja. É a diferença de alguém que se diz, já ouviu pessoas dizer assim, eu vou à igreja? Mas é o que separa pessoas que dizem eu vou à igreja, daqueles que dizem eu sou a igreja de Cristo. Eu faço parte da igreja de Cristo. Há uma grande diferença de pessoas que dizem ser da igreja de Cristo, mas há uma diferença daqueles que são realmente a igreja de Cristo. E esses são o verdadeiro povo de Deus neste mundo. E Deus criou-nos então para viver uma vida de comunhão, e esta é a igreja aqui, que nós olhamos e temos como base a igreja primitiva, que dá início a esse momento de comunhão, e ela traz o quê? Aí sim, um padrão para nós seguirmos. Ao olharmos para Atos 2, precisamos olhar para o momento Pentecoste, tudo o que está acontecendo, e não imaginarmos vestir essa roupa, mas olharmos para o padrão que está sendo ensinado dentro daquilo que os primeiros cristãos ali, que foram chamados como cristãos, eles viviam então, e que segue pelos séculos até hoje. E eu vou fazer 4 perguntas, e hoje eu quero começar fazendo 1 ou 2 perguntas, ao que me dá o tempo aqui. A primeira pergunta sobre comunhão, para que fique fixo na sua memória e ajude você e a mim também nessa caminhada com Cristo, é o que significa comunhão? Como é que nós entendemos comunhão? Como que você imagina? Comunhão, o que é que eu tenho por comunhão? E a melhor forma é nós começarmos a olhar para o texto, verso 42, que diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Vê que existe dedicação, existe um ensino que está sendo dado, e existe aqui a comunhão, que ela é uma continuidade disso. Aliás, a comunhão que eles estão tendo está possibilitando eles de viverem estas verdades, de viverem este momento dessa dedicação. Porque quando nós nos dedicamos,
quando nós temos o nosso empenho, à medida que a gente vai fazendo parte, a gente vai crescendo. Já viu a pessoa quando ela fica empolgada? Já ouviu esse termo? Empolgado, eu estou empolgado. Você já se sentiu empolgado de servir? Empolgado de fazer algo? É exatamente o que está acontecendo. Com a descida do Espírito Santo, estas pessoas, elas estão... algo novo aconteceu que as deixa sedentas por esse momento. Eu quero viver... Sabe quando a pessoa diz assim, eu quero viver mais disso? Eu quero experimentar mais disso. E aqui a Bíblia diz então que eles se dedicavam. E a palavra que dedicavam, nessa tradução do grego para o nosso português, ela tem um peso de mostrar consistentemente, quando fala dedicavam, que ela vem provavelmente traduzidas em outras palavras, é mostrar consistentemente a força que prevalece apesar das dificuldades. Isso é a ideia do grego por detrás da palavra dedicavam. Então, para nós, a gente olha, dedicar, eu posso me dedicar a um estudo, eu posso me dedicar a algo, e no meio do caminho parar. Mas aqui, a palavra do grego, ela é mostrar consistentemente a força que prevalece, apesar das dificuldades. É suportar, é permanecer firme, permanecendo em uma direção e continuar fazendo algo com esforço, com dedicação. Então, quando nós olhamos, eles se dedicavam a esforço, a uma força que prevalece, porque é um povo que, à medida que a gente lê as cartas de Paulo, à medida que nós lemos, por exemplo, o próprio livro de Atos, nós vamos ver esse povo, por muitas vezes, sendo corrigido. Corrigido por quê? Porque eles, de novo, o mundo estava puxando, eles estão debaixo de um mundo, à medida que os gentios vão começando a conhecer o Evangelho, a receber o Evangelho, a coisa vai ainda mais se complicando. Porque eles tinham outros deuses, eles tinham outras coisas na sua mente, enquanto o judeu, ele era o quê? Dura serviço, ele não se abria para os gentios, e a gente vai ver Deus trabalhando na vida de Paulo, eu comentei isso na semana passada, Pedro, Paulo é um também, mas Pedro ali, Deus vai trabalhar na vida dele, para que ele vá também até os gentios. Então é uma igreja em constante trabalho de Deus. E não há palavra mais usada aqui, no meio cristão, para definir as mais diversas reuniões que a gente tem, do que dizer, vamos ter hoje o quê? Uma comunhão. Vai ser o quê? Vai ser a reunião do quê? De homens, é uma comunhão de homens. Hoje nós vamos ter uma reunião de mulheres. Ou vamos ter a reunião de oração, uma comunhão em irmãos, para estarmos em oração. Mas muitas vezes, na verdade, estas nossas reuniões não passam perto do que realmente significa ter a comunhão que é tratada aqui na Bíblia, quando diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E comunhão é uma palavra que a gente conhece, tem banda com esse nome, a gente ouviu já pregações sobre isso, que é a palavra koinonia. É uma das palavras que, se você perguntar para mim, eu já conheço, desde pequenininho eu ouvia falar sobre koinonia, acho que desde que eu ouvi a primeira banda ali, que eu não entendi ainda muito de me aprofundar na palavra de Deus, e eu já tinha ido procurar o que significava. Mas koinonia no grego significa aquilo que é comum. Tanto que o grego que é escrito no Novo Testamento é o grego koiné, que vem dessa palavra, que é o grego comum das pessoas. E koinonia significa o que é comum. É uma parceria de ajuda contributiva. Então, olha a comunhão que é. E vê se na sua caminhada com Deus você se encaixa dentro disso. Porque se você não se encaixa, você participa de uma reunião, mas você não está ainda tendo uma comunhão. É uma participação contributiva, participação de partilha, é uma comunhão também no Espírito. Então, koinonia, ela tem o âmbito físico, ela tem o âmbito também dentro da nossa alma, porque a comunhão nos traz benefício para a nossa caminhada cristã, e a comunhão também, ela faz bem ao Espírito. E isso não pode andar separado. Aliás, nós somos tricotômicos, somos corpo, alma
e espírito. E essas três coisas têm que caminhar junto na nossa andada com Deus aqui nessa nossa caminhada. E algumas traduções bíblicas aqui, o que é interessante também, mais uma informação, é aquilo que é partilhado em comum com base de companheirismo dentro da comunidade, servindo todas estas bases, porque nós estamos falando de reino de Deus, ok? Algumas traduções bíblicas trazem como, quando fala aqui de koinonia, trazem como amor cristão, ou união fraternal. Então, comunhão pode ser entendido como amor cristão, união fraternal, e aí a gente pega todos esses significados agora, a gente coloca dentro da batedeira do liquidificador, melhor do liquidificador, né? A batedeira é a Sara que faz quando ela faz os bolos dela lá. Mas você coloca dentro do liquidificador e você bate tudo junto, e aí você vai ter participação, partilha, comunhão no Espírito, aquilo que é partilhado em comum com base no companheirismo, ajuda contributiva, aquilo que é espiritual, parceria com Deus, parceria com o próximo, parceria dentro disso tudo, o amor cristão, o amor fraternal, bate tudo isso junto e aí você vai ter um resultado do que é realmente a comunhão, que é repartida na nossa caminhada e na nossa vida com Cristo. Deu para entender bem até aqui? Para não sobrar e não restar nenhuma dúvida. Então, comunhão não é quando eu vou à igreja para estar junto com os irmãos. Isso ajuda a você ter. Mas comunhão é muito mais com isso. É partilha, é contribuição, é colocar no liquidificador e você está lá nesse meio ali no liquidificador sendo batido. E Deus trabalhando em sua vida. E à medida que a gente vai fazendo isso, que a igreja ela vai crescendo cada vez mais. Penso que nós podemos estender essa ideia ao ler, por exemplo, o restante desse verso 42 aqui. Quando a gente vai ver o que é descrito e aquilo que é praticado por estes primeiros cristãos. E olha o que diz, então, eles se dedicavam, a gente já entendeu, ao ensino dos apóstolos. Ensino dos apóstolos aqui, a palavra é uma palavra também que a gente conhece no grego, que é didaquê. A gente já ouviu essa palavra em algum lugar, o didaquê, que seria o quê? A doutrina ou o ensino que é dado. Então eles se dedicavam à doutrina ou o ensino que é dado para eles. E qual é o ensino que é dado para eles? Quer saber qual é o ensino? Simples, volta um pouquinho para trás numa das pregações que eu fiz também, e a gente vai ver que Pedro, quando ele vai falar para os irmãos, ele vai começar falando do que estava acontecendo quando dizem que eles estavam bêbados. Ele começa a falar o quê? De Jesus Cristo fazendo seus sinais, ele começa a falar de Jesus Cristo morrendo na cruz, de Jesus Cristo ressuscitado. Isso é o didaquê, é olhar para o Antigo Testamento, trazer para o Novo Testamento e dizer aquilo que foi proferido e que foi profetizado e que foi dito na palavra de Deus se torna uma realidade. Então, muito cuidado, porque quando nós olhamos para aquilo que está no Antigo Testamento e tentamos trazer para o nosso dia de hoje, mas não tem relevância ao Evangelho, é tentar forçar o que o texto não está dizendo. E aí nós, porque Deus falou isso. Não, Deus está falando isso porque algo está para acontecer, uma promessa está vindo sobre a vida dos que creem em seu nome. Então a primeira coisa que começa a acontecer a partir de Atos 2 é o quê? Deus está agindo através da igreja e Ele usa essa palavra no Antigo Testamento e agora o Evangelho que é trazido de Jesus para as nossas vidas. Deu para entender bem também? Fácil de nós olharmos e compreendermos quando olhamos da forma correta. E aí, então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a esse didaquê aqui, e a comunhão, que é o koinonia, e o seguinte vem, e o partir do pão e as orações. Olha a continuidade. Então, a comunhão, ela está acontecendo, mas ela envolve muita coisa dentro da vida da igreja. Porque eles juntos escutavam a doutrina, o didaquê dos apóstolos, eles partilhavam o pão, que é conhecido como a festa ágape, ou a festa do amor. Inclusive neste momento em que acontecia a festa, também era onde eles tinham o momento da Santa Ceia do Senhor.
Era um momento da ceia do Senhor que era acontecido durante isso. E é o que Paulo, como eu já disse na semana passada, Paulo ele vai então orientar os irmãos de Corinto que eles não estavam fazendo isso da forma correta. Então, tudo é um processo. Agora, quando olhamos, ele fala também aqui do que? Nas orações, que são as súplicas individuais e as súplicas em conjunto, que são feitas, e inclusive vai ser um padrão dentro do Novo Testamento, à medida que eles vão conhecendo e vão vendo muitas coisas sendo desenvolvidas nas vidas deles, a necessidade que eles sentem nessa oração, que é uma oração que já é ensinada pelo Mestre. Então, peraí, se estamos ouvindo os ensinos dos apóstolos, qual é um dos maiores ensinamentos de Jesus para os seus filhos, para aqueles que seguem a sua vontade? É como fazer a vontade de quem? Do Pai. E fazer a vontade do Pai, como é que nós sabemos disso? Através da revelação da palavra e através da nossa comunhão, da nossa oração com Deus. O que é oração? É a nossa conversa, é a nossa relação, o tempo que nós tiramos para Deus. Vê como tudo anda junto? Eu ouço a palavra verdadeira de Deus. Ela me acrescenta algo que vai ser real e verdadeiro para a minha vida e para o meu dia a dia. Eu digo para vocês, irmãos, eu não quero nada que seja fora disso. Porque não me acrescenta, aliás, só atrapalha no meu caminhar com Deus. Ouvir palavras que não me acrescentam, promessas vazias, promessas que o meu ouvido quer ouvir muitas vezes, não acrescenta na minha vida. Fuja disso. Porque a palavra de Deus é uma palavra real para pessoas reais, pessoas que estão vivendo uma dificuldade aqui dentro do Império Romano, e que hoje, trazendo para o nosso dia a dia, nós também temos as nossas dificuldades e precisamos ouvir uma palavra que nos ajude a enfrentar com firmeza a garantia dessa caminhada cristã com Deus. Um livro que eu gosto muito e sempre cito aqui, é o livro O Peregrino. O Peregrino, ele mostra exatamente essa caminhada cristã, usando vários versículos, essa analogia da caminhada de cristão até o lar celeste, até a rumo à felicidade de Deus, a caminhada eterna com Deus. E olhamos também, então, dentro desta questão da oração, nós vemos que esses irmãos suplicavam, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo que daí surge o que quando a gente fala de oração? Começa a ler a história desses homens de Deus. Pedro está orando lá no rooftop e Deus então se revela a ele, desce aquele saco com animais impuros. Para o judeu aquilo era uma blasfêmia para ele, ele rejeita de novo, e aí Deus quer dar uma mensagem para ele, e até o momento que Deus fala para ele, então mata aí, come. Aí ele diz, como é que eu vou comer esses animais impuros? Um judeu não faz isso. Ele diz, como é que você chama impuro aquilo que eu purifiquei? Quando a gente ora, quando a gente tem esses momentos com Deus, a gente abre a oportunidade, ele está ali em jejum. E Deus fala com ele na necessidade do que ele precisava. Jejuando ali, Deus quer agir na vida dele, não havia momento mais propício nessa sensibilidade, porque é isso o jejum. Jejum é essa dedicação é a minha dependência de Deus. Eu disse, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Senhor, o alimento que eu preciso agora é o Senhor para a minha vida. E Deus dá o alimento que ele precisa, inclusive não para a vontade de Pedro, mas Deus dá o alimento para que Pedro faça a vontade de Deus. Porque Pedro, por si só, ele não iria falar com nenhum gentil. Pedro iria atrás do quê? Só de judeu. E, inclusive, nós vamos ver que no decorrer disso, Pedro vai sim trabalhar com gentil, mas quem é que vai ser separado para trabalhar com o povo gentil? Paulo. E Deus vai continuar usando Pedro ali nele. Mas olha a dificuldade. Então, quando nós oramos e entendemos esse processo de Deus nas nossas vidas, nós vamos sendo um cristão melhor, nós vamos compreendendo o que Deus quer de nós e a peça-chave que a gente é em cada lugar que a gente está. Inclusive numa igreja talvez pequena como a nossa. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para quem está ouvindo na internet.
Deus tem um propósito quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, e aí a gente vai vendo que através da oração, hoje a gente entende dentro da igreja porque que existem súplicas. Já ouviu falar? Irmãos, estamos passando uma dificuldade. O que a gente faz? A gente suplica a Deus. A igreja, todas as igrejas passaram uma grande dificuldade por causa do Covid e até hoje estão passando. As igrejas não voltaram a ser a mesma. O que a igreja tem que fazer? Súplicas. A igreja está passando dificuldade. Espera um pouquinho, você vai ver começar a passar um monte aqui. Vai apertar a corda para eles. E o que vai vir? Súplica. Enquanto um está preso, a igreja está orando. E mal eles veem, dá lá Pedro batendo na porta e está sendo a oração deles respondida. Mesma coisa acontece quando eles intercediam. Já ouviu falar ministério de intercessão, pessoas que oram? Exatamente isso tudo se origina da maneira correta quando nós olhamos para que nós oramos. Para que nós pedimos? Qual é o motivo da nossa oração? Porque se a nossa oração é uma oração vazia e pedimos mal, não recebemos. Deus não é tolo. Agora, quando eu ouço a palavra de Deus, olha a coisa como funciona. O didaquê. A doutrina do Senhor, eu entendo o propósito de Deus. Eu estou em comunhão com os meus irmãos e comunhão com Deus. Eu estou em oração. Eu entendo aquilo que Deus quer para a minha vida, eu entendo quando Deus diz não, e eu entendo também o que é certo eu pedir, o que é certo eu orar, para onde eu devo correr. Olha o processo da vida cristã. Se você olhar para Paulo, e está vindo na minha cabeça algumas coisas assim interessantes, eu já tenho que terminar, mas mais um pouquinho só, 5 minutinhos eu termino. Paulo está subindo, está indo para uma direção, e aí ele fala assim, puxa, eu quero pregar em Éfeso, eu quero ir falar da palavra de Deus em Éfeso. O que acontece ali? O Espírito Santo de Deus diz para ele, não. O que Paulo queria era bom? Com certeza. Ele estava querendo algo mal? Com certeza não. E aí, não, vamos para o norte agora, vamos para o outro lado. O Espírito Santo diz, não. E aí o Espírito Santo tinha um projeto para ele, tinha algo para ele para ser realizado, e o Espírito Santo vai direcionar ele. E por isso, eles então vão suplicar, eles vão interceder, eles vão jejuar, que quando eles querem, por exemplo, algo que aconteça na vida deles ali, Paulo, ele se converte, o que Paulo faz? Paulo fica jejuando, para saber qual é a direção de Deus, a dependência de Deus. Ele está dependente de Deus, ele tira as suas armas e ele fala, eu quero saber agora o que é que Deus quer comigo. Quando ele, ali no caminho para Damasco, ele então tem aquele encontro com Deus. E aí, quando Paulo e Barnabé eles são separados, o que acontece? Para enviá-los ali, eles estavam em oração. E eles estavam em jejum, e Deus responde, quando eles buscam isso de Deus. Então veja que aqui quando nós olhamos para a oração, tudo isso está acontecendo, intercessão, jejum, súplica, porque tudo isso é foco em Deus. E quando nós temos comunhão, nós temos um objetivo, e qual é? Estimular uns aos outros na caminhada e no crescimento cristão. Assim como se nós olharmos para o livro Peregrino vai andar, e uma das passagens que eu gosto demais daquele livro é quando ele está nessa caminhada, sendo abordoado de todo jeito, a gente pulando o muro, querendo falar com ele, vai por isso daqui, vira para lá, e ele já não sabe mais o que ele faz, ele está desesperado, é só leão, é um monte de rugindo para ele, aquela analogia, e aí vem um amigo do lado dele, fiel, é o nome do amigo, e esse amigo fiel se junta com ele, e começa a fazer parte da caminhada dele. E, irmãos, nós temos dentro da comunhão, dentro da casa de Deus, dentro da trindade de Cristo, de Deus, nós temos amigos fiéis. A igreja de Cristo que procura fazer a vontade de Deus, não interessa o tamanho dela, quando ela entende esta verdade, ela tem amigos fiéis. Para mim, olhar para o peregrino não é você está representado no amigo fiel do peregrino.
Você está representado no Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você está sendo representado na sua obediência à palavra de Deus. Você está sendo orientado quando você contribui, quando você se dedica, quando você permanece, mesmo que você esteja cansado às vezes da vida. Deus continua usando você e você segue adiante, rompendo em fé e em Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra de hoje. Continuamos na semana que vem, porque eu sei que o Senhor tem muito para nos ensinar, mas hoje nos colocamos aqui, Deus, diante da Tua presença, pedindo que esse amigo fiel nos ajude na nossa caminhada. Espírito Santo de Deus, fale com a vida de cada um de meus irmãos aqui, Senhor. Se na nossa caminhada temos nos sentido desfalecidos, cansados, desanimados, não temos muitas razões às vezes para continuar, que o Senhor venha nos dê força, Senhor, e nos faça entender que dentro desta igreja primitiva, com suas falhas, existem lições que são lições neste evangelho verdadeiro, que é feito na proporção certa, na medida certa para cada um de nós, Deus. E é aí que nós nos encaixamos dentro dessa história de Atos 2. Como cristãos que continuam se dedicando à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos, ao ensinamento de Jesus Cristo, que continuam vivendo na comunhão, na koinonia, que é, Pai, rompendo e permanecendo juntos um com os outros, participativos, contribuindo, Deus, em todas as áreas da nossa vida, para o crescimento do Teu reino e para o crescimento uns dos outros, Deus. E também, Senhor, no partir do pão, que é quando nós nos sentamos juntos para cearmos, repartir o pão, como eles faziam, que era um momento tão rico para eles. Pai, era um momento de intimidade para aqueles homens e mulheres, ao momento das refeições, Deus. E neste momento das refeições, eles se lembravam da missão de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, e participavam também da ceia do Senhor. E mostravam, Senhor, para o mundo inteiro, a união deles tem, Senhor, um fundamento, que é Cristo Jesus. E eles então, conscientes de tudo isso, agora eles chegam diante de Deus e eles conseguem orar ao Senhor, e orar da maneira certa. Orar, Senhor, orações que produzem frutos, súplicas, jejuns, intercessões que vão, Senhor, nos ajudar na nossa caminhada. E é isso que a igreja verdadeira de Cristo faz, uns pelos outros. E é isso que nós queremos, Deus. E o que é comunhão, que é o que nós estamos aprendendo hoje, Deus, é nós podermos entender isso, Deus, na sua profundidade, conforme a Tua palavra nos mostra, Deus. É o que eu te peço, Senhor. Guarda na vida de cada um, Jesus, na vida de cada filho Teu, essa consciência de quem nós somos em Cristo e o poder que nós temos em Jesus. Pai, se no nosso coração e no nosso meio há alguma tristeza, algum, Senhor, desânimo, venha com Teu Espírito agora e acende essa chama. A chama que foi acesa em Pentecostes, a chama que, Senhor, perdura por séculos e séculos e continua falando com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, amém.